Vamos agora para um assunto muito polêmico, né? Muito polêmico e muito discutido, que é o nazismo na Alemanha. Até hoje, temos seguidores do Hitler, que eu acho mais estranho, seguidores do Hitler em pleno Ceará, em plena periferia. Muitas vezes eu vejo os meus alunos dizendo Heil Hitler de braço esticado e fazendo a suástica, e mal sabem eles que seriam os primeiros a morrer nas câmaras de gás junto com os judeus, porque não foram só os judeus os assassinados, né? Eram todas as pessoas consideradas diferentes, né? Diferentes da raça ariana. Por isso eu peço muita atenção de vocês para esse conteúdo, porque é muito importante, a gente precisa refletir para a gente aprender a lidar, inclusive, com as diferenças. Assim como o fascismo italiano, o nazismo alemão também tirou proveito da conjuntura de crise herdada da Primeira Guerra para ganhar espaço e poder. A crise alemã também era uma mistura explosiva, pois combinava desemprego, inflação, achatamento salarial, mas tinha algo que piorava a situação, que era o Tratado de Versalhes. A Alemanha foi considerada culpada pela guerra e teve que assinar o bendito Tratado de Versalhes. Por esse tratado, a Alemanha foi obrigada a diminuir seus efetivos militares, ela perdeu territórios, ela pagou aos vencedores uma indenização de cerca de 132 bilhões de marcos, hoje o equivalente a 33 bilhões de dólares. Muitos alemães consideravam o Tratado de Versalhes injusto e humilhante e o apelidaram de ditado, em alemão, Diktat. E estando com seu orgulho ferido, tornaram-se presa fácil de políticos e aventureiros que pregavam a revanche contra os vencedores da Primeira Guerra. Essa era uma das propostas de Adolf Hitler, ex-cabo integrante do então pequeno e inexpressivo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecidos como Partido Nazista. Lá na frente nós vamos ver se eles eram socialistas mesmo ou se eles queriam, com esse termo, atrair a classe trabalhadora. Desde o início, os nazistas atuaram por meio de violência das seções de assalto, a SA, né? E que eram grupos paramilitares especializados em agredir, intimidar e eliminar seus opositores. Os alvos prediletos da SA, das seções de assalto, eram os judeus, os socialistas e os comunistas. Em 1919, os comunistas tentaram tomar o poder na Alemanha, mas foram massacrados pela força da República. Na época, o regime vigente na Alemanha era chamada República Weimar. Na ocasião, a intelectual e ativista comunista polonesa Rosa Luxemburgo, que liderou a tentativa, foi presa e assassinada. A ameaça comunista, no entanto, continuou presente e levou muitos empresários alemães com medo da ameaça comunista, com medo de uma revolução feita por operários. Então, fez com que a elite apoiasse o nazismo. No fim de 1922, com a economia destroçada, a Alemanha decidiu suspender o pagamento da dívida que contraíra com os vencedores da Primeira Guerra. A França revidou, ocupando o Vale do Ruhr, uma região voltada à indústria de mineração e à siderúrgica. Os trabalhadores do Vale do Ruhr, apoiados pelo governo alemão, presidido pelo socialista Friedrich Ebert, reagiram por meio de greve. Para custear esse movimento grevista, o governo alemão autorizou a emissão do papel moeda, agravando ainda mais a crise que se abatia sobre a Alemanha. Gente, em meio a lutas políticas, protestos, greves e a crise econômica, o Hitler e seus aliados tentaram tomar o poder.
Ainda em 1923, os nazistas articularam um golpe no estado da Baviera e acabaram sendo presos. Esse golpe foi chamado de Putsch de Munique. Eles foram presos e condenados por volta de 5 anos. O Hitler foi condenado a 5 anos de prisão. E aí, Mente Vazia, Oficina de Satanás, ele escreveu um livro que ele aperfeiçoou sua ideologia. Nesse livro, continha todo o programa que o partido nazista viria a executar. E aquela história, né? Uma mentira é contada tantas vezes que acaba virando verdade. E por meio desse livro, por meio dessa ideologia que acabou se espalhando na Alemanha, o partido nazista, né, e o Hitler, mais tarde conseguiram gradativamente eleger representantes no parlamento da República Weimar. E também conseguiram chegar ao segundo posto mais importante da chefia do país. O cargo de chanceler foi dado ao Hitler. Ficava abaixo apenas do presidente von Hindenburg. Em 1933, após o parlamento alemão ter sido criminosamente incendiado, detalhe, Hitler colocou fogo no parlamento e depois pôs a culpa nos comunistas. Após esse crime, Hitler e os nazistas passaram a pressionar o presidente a lhe dar maiores poderes. A partir desse ano começou propriamente a ditadura nazista. Com a morte do presidente Hindenburg em 1934, o Hitler agregou à sua pessoa os títulos de chanceler, de presidente e de Führer, que era o todo-poderoso. Esse Führer se escreve com U e tem um trema em cima, ok? Então, o Führer era o senhor, era o líder de todos os alemães. O regime nazista passou a ter um caráter completamente totalitário. Eu quero deixar claro aqui também que a crise de 29 nos Estados Unidos foi muito importante para a chegada do Hitler ao poder, porque os Estados Unidos entraram numa crise absurda, deixaram de investir na reconstrução da Alemanha, não tinham mais como emprestar dinheiro, pelo contrário, passaram a cobrar. O Estado alemão vai entrar numa crise absurda e somente uma pessoa que criasse ideias mágicas e fáceis para sobreviver a uma situação tão difícil iria conseguir espaço na Alemanha. E essa pessoa foi o Hitler, né? Ele se apropriou da situação da crise de 29, que chegou à Alemanha e chegou a outros países europeus também. Nós vamos ver nesse slide as 4 características específicas do nazismo. Né? A primeira é a superioridade da raça ariana. Para Hitler, haveria uma raça pura, a ariana, superior às outras. Os alemães seriam os únicos descendentes legítimos dessa raça e por isso tinham direito de subjugar os outros povos. 2. Antissemitismo. Hitler acusava os judeus de serem os piores inimigos da Alemanha e os culpava por tudo aquilo que ele detestava: o pacifismo, marxismo, arte moderna, individualismo. Esse antissemitismo era o termo que, do ponto de vista linguístico, significa hostilidade aos judeus. Na Alemanha nazista e na Itália fascista ocorreu a institucionalização do antissemitismo. Então, é uma característica do regime totalitário, do regime fascista, criar um inimigo. E esse inimigo foram os judeus. Mas, na verdade, eles não perseguiram somente os judeus, eles perseguiram tudo que era diferente para eles da raça ariana. Então, perseguiam homossexuais, perseguiam negros, ciganos, testemunhas de Jeová. O Hitler ele praticava a eugenia, que era simplesmente a eliminação de pessoas com qualquer deficiência física e cognitiva. Além disso, como bom partido fascista, eles eram anticomunistas,
né? Para o Hitler, o comunismo era um perigo que, aliado ao judaísmo, ameaçava a existência do povo alemão. E eles defendiam também a necessidade de um espaço vital. A Alemanha, segundo Hitler, deveria expandir seu território, conquistando terras de outros povos, a fim de se realizar-se plenamente. Até porque a Alemanha perdeu muitos territórios com o Tratado de Versalhes. Então, no poder, o Adolf Hitler implantou uma das ditaduras mais cruéis de todos os tempos. Ordenou a invasão dos sindicatos, dissolveu os partidos políticos e sequestrou seus bens, fechou jornais, prendeu comunistas, judeus e democratas, alguns dos quais foram mortos, e a maioria deles enviadas para os campos de concentração. Em 21 de março de 1933, Hitler proclamou a criação do Terceiro Reich, que era império em alemão. Ainda em 1933, o Göring, chefe das SA, criou a política secreta do Estado, Gestapo, encarregado de eliminar os adversários do regime, e Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, inaugurou a Câmara Cultural do Reich, que perseguia artistas e cientistas contrários ao regime. Ex-companheiros de Hitler, como Ernest Röhm, chefe das divisões de assalto da SA, também foram eliminados. Ele não queria absolutamente ninguém que disputasse o poder com ele. Em 1934, com a morte do então presidente von Hindenburg, Hitler assumiu seu cargo com o título de Führer, guia condutor, e passou a comandar pessoalmente a nazificação do Estado. Ordenou a queima de livros, prestem atenção, ordenou a queima de livros de autores de ascendência judaica, como Albert Einstein, Sigmund Freud, ou dos quais não gostava. Em 1935, baixou uma série de leis racistas que proibiam os judeus de namorar, casar ou manter relações sexuais com pessoas de sangue alemão. Em 1936, Hitler interveio na Guerra Civil Espanhola em favor do ditador fascista Francisco Franco. E, além disso, empenhou-se nos Jogos Olímpicos, porque para ele era uma chance de comprovar a tese da superioridade racial dos alemães. Então, a gente pode pensar numa escalada contra os judeus na Alemanha, né? Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. Então, eu posso dizer que em 1933, os judeus que eram funcionários públicos foram aposentados, não puderam mais fazer parte da imprensa, das artes, dos tribunais, da saúde. Além disso, as crianças judias eram ridicularizadas na escola com a ajuda dos professores, que começavam a criar um ódio aos judeus desde a infância, e foi imposto aos judeus a utilização de um número de identificação na entrada das escolas e universidades. Em 1936, os judeus foram expulsos do exército. Em 1938, eles foram expulsos do comércio e da indústria. Foram obrigados a usar carteirinhas de identidade e passaporte especial. Seus bens e capitais foram compulsoriamente declarados e bloqueados e foram obrigados a pagar um imposto por terem provocado a raiva ao povo alemão. E assim, um fato que foi lembrado, né, recentemente e utilizado de forma erradíssima pelo ministro da Educação brasileira foi um evento que aconteceu em 1938, na noite de 9 de novembro, quando militares nazistas vestidos à paisana promoveram um ataque violento aos judeus e suas lojas, que foi conhecida como a Noite dos Cristais, por causa da destruição de um grande número de vitrines e vidraças desses estabelecimentos comerciais. Além disso, centenas de sinagogas foram incendiadas e milhares de judeus foram presos e mandados para campos de concentração. Então, o ministro da Educação, ele usou isso
para assemelhar uma ação da Polícia Federal contra fake news. Então, ele juntou dois fatos que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, né? Fake news é um crime que é cometido constantemente nas redes sociais e, na verdade, essa Noite dos Cristais foi um crime de ódio cometido contra os judeus, que resultou na morte, na violência e na destruição das sinagogas, que eram templos religiosos dos judeus, e na destruição de suas empresas, dos seus comércios, especialmente lojas de cristais, ok? Mas posso dizer que no campo econômico, né, o Hitler desenvolveu a economia, até porque ele era apoiado por empresários e bancários, mas ele não cumpriu várias promessas que fizera ao povo. Portanto, ele não fez reforma agrária, não melhorou os salários e deu maior liberdade de ação aos empresários. Grandes nomes da indústria e das finanças assumiram cargos na ditadura nazista, né, que era fascista. Ao mesmo tempo, estimulou indústrias de base de armamento e investiu na construção de grandes obras públicas. Com isso, o desemprego caiu, né? Já vimos lá no New Deal, obras públicas estimulam a criação de empregos. E isso, com certeza, contribuiu para ampliar a popularidade do regime. Em contrapartida, os nazistas destruíram a antiga organização sindical dos trabalhadores, sufocando qualquer manifestação de resistência operária. Em 1938, Hitler destinou 60% do orçamento alemão para fins militares e assumiu pessoalmente o comando das Forças Armadas. Ele não escondia mais suas intenções. Ele estava preparando a Alemanha para a guerra e contava com o apoio de mega industriais do setor de armamento químico e elétrico e contava com o apoio dos banqueiros. Era o prenúncio do que estava por vir, que era a Segunda Guerra Mundial. Vamos então finalizar respondendo uma pergunta que simplesmente me perseguiu ano passado. Nazismo é de direita ou de esquerda, professora? Né? Na verdade, esse não é um debate que existe no meio acadêmico, porque nós já sabemos, nós historiadores, sociólogos, filósofos, já sabemos a resposta. Mas essa rede de fake news, que sempre tenta deturpar verdades históricas construídas, lançou essa dúvida. E é por isso que eu criei esse slide, né, e esse momento para dizer de uma vez por todas que o nazismo é um partido de extrema direita. Inclusive a própria embaixada alemã teve que entrar nessa discussão e dizer: ei, peraí, o nazismo é de extrema direita. Aí no Brasil as pessoas estão discutindo fatos que já foram declarados há décadas, né? Nem eles sabem a utilidade dessa discussão. Mas olha só, o nazismo, que foi um partido político que surgiu na Alemanha em 1919, teve o Hitler como grande líder, como nós vimos. Segundo consenso entre historiadores e os maiores especialistas no assunto, o nazismo foi um movimento político posicionado na extrema direita do espectro político. Os historiadores concluíram isso a partir de estudos de base ideológica e do contexto do surgimento do nazismo. Esse assunto, como eu disse, ele foi muito explorado e debatido em virtude de todo o alcance que esse partido político alemão alcançou, né, e das consequências de sua ideologia. Mas por que o nazismo era de extrema direita? O consenso entre os historiadores é de que o nazismo foi um partido político que surgiu dentro do espectro político da direita. Assim, o nazismo é um partido político com ideologia radicalizada, que nasceu dentro do conservadorismo nacionalista alemão. Essa constatação baseia-se na análise de eventos históricos,
discursos do Hitler, o líder nazista, que consolidam esse posicionamento. A análise da ideologia nazista e a identificação de suas origens também ajudam muito a ampliar nossa compreensão desse assunto. O debate a respeito dessa questão pode ser iniciado pelo fato de que a destruição do marxismo, ideologia que inspirou o socialismo e o comunismo, era um objetivo essencial do nazismo alemão. O Hitler demonstrou diversas vezes sua intenção de destruir essa ideologia. Quando ocupou o poder, por exemplo, iniciou uma doutrinação da sociedade alemã de que o marxismo e os judeus eram os maiores inimigos da sociedade alemã. Durante as décadas de 10 e 20, os discursos políticos do Hitler abordou várias vezes a questão de destruição da ideologia marxista, né? E, além disso, os discursos de Hitler, enquanto líder do partido nazista, na década de 1920, falavam da extinção do marxismo. Também está registrado nesse período a formação de milícias nazistas, que tinham como objetivo perseguir comunistas alemães. O resultado prático disso foi que, quando Hitler alcançou o poder, social-democratas e comunistas alemães foram os primeiros a sofrer as consequências, né? Quando eles criaram os campos de concentração, os presos seriam os social-democratas, comunistas, representantes da centro-esquerda e da esquerda alemã. Isso demonstra claramente a intenção nazista em perseguir e acabar com qualquer ideologia que se identificasse com a esquerda. Por fim, vale mencionar que, enquanto estavam no poder, os nazistas implantaram um verdadeiro sistema de doutrinação do seu país, convencendo a população que tanto os judeus como os esquerdistas eram os grandes inimigos da Alemanha e por isso deveriam ser aniquilados, né? Então é importante a gente perceber que o nazismo era um partido de extrema-direita porque eles eram extremamente conservadores, né? E esse conservadorismo é uma característica da direita, a manutenção de privilégios, né? A não transformação das classes trabalhadoras numa situação melhor. Então, essa é uma questão totalmente inócua, é uma questão totalmente inútil para a gente ficar pensando, né? O nazismo foi, de fato, um partido de extrema direita e os neonazistas também são de extrema direita. Simplesmente não existe esse debate no mundo acadêmico e eu espero ter solucionado as dúvidas de vocês.